Rapaziada, bom, para quem não me conhece, eu me chamo Paulo. Não sou youtuber, não tenho nem câmera direito, abri aqui no browser aqui, ó, nem sei fazer vídeo direito, mas quero compartilhar com vocês um pouquinho de design Atom. Eu tô aprendendo ainda também, então não sou especialista na área. Quem me apresentou o Design Atom foi o nosso líder de Flutter, o Caio, do qual me falou também do Gabu. E aí eu fui pesquisar mais sobre o Gabu, acabei, pô, um moleque humilde, inteligentíssimo. E ele fez um convite para fazer um vídeo no canal. Confesso que foi, acho que um dos momentos na vida que eu me achei pra caramba. Me senti, fiquei honrado. Mas eu não tô gravando esse vídeo pro canal dele, porque não acredito que eu tenha tanto conhecimento assim para poder falar sobre isso. Mas enfim, eu vou tentar dar o meu melhor aqui e vou falar um pouco, beleza? Eu vou tirar a câmera porque minha cara é muito feia e a minha cara é a que menos interessa, beleza? Valeu e vamos continuar. Bom, Design Atom, eu conheci ele esse ano, não tem muito tempo não, mas eu, aos poucos que eu fui fazendo, eu realmente me apaixonei pelo negócio. Aqui tem uma, tô abrindo aqui para vocês, ó, primeira tela. O que é o Design Atom segundo o que eu entendo? Bom, a gente começa a quebrar as coisas no design partindo de átomos para moléculas, de moléculas para organismos, de organismo para template e template para page. Olhando assim parece que fica, pô, mas vai ficar mais complexo meu código, mas a liberdade que tu ganha com isso e tu poder fazer isso depois num package externo para ser usado, se tu souber criar um package genérico assim para poder ser usado com aplicativos que vão usá-los no caso, cara, é fantástico. A manutenção para dar, a manutenibilidade do aplicativo vai ficar fora de sério. O que tu pode fazer com isso é muita coisa. Muita coisa. Eu vou trazer um pouco para o Flutter esse design. Então, o que eu considero um ato? Mais uma vez eu friso que eu estou falando isso segundo o meu entendimento, que quem conhece mais, tem mais intelectualidade para falar sobre o assunto, será muito bem-vindo e eu estou aberto a qualquer sugestão e crítica. O que eu entendo como ato. Então todo widget no Flutter é um ato. Um circular, um circozinho aqui, uma bolinha é um átomo, um text é um átomo, um ícone é um átomo. Partindo dali a junção deles, eu tenho uma molécula, onde eu pego aqui um cardzinho. Eu particularmente não criaria um card como um átomo, mas enfim, porque não vejo tanto sentido para isso. Mas aqui ele pegou. Aqui poderia ser também um botão, no caso, tá? Mas enfim. Aqui ele criou um card, vamos supor que isso aqui é um card, isso aqui são textos, né? Somos dois textos ou inputs, pode ser dois inputs e tal. E uma imagenzinha. Aqui ele criou uma molécula, com a junção desses três uma molécula. É importante também falar para não pirar muito nisso, porque se tu for querer destrinchar muito widget, aí você vai enlouquecer. Se você pegar o botão, não, mas eu quero separar a função, eu quero, sabe? Não acho que não compensa, dá para deixar quanto mais claro ficar melhor. Então, voltando. Aqui eu tenho um botão, vamos supor que isso aqui é botão, mudei, não é mais card, é o botão. Aqui eu tenho um label, são dois text, né? No caso, um só, não precisaria dois. E uma foto. Então ele juntou a foto, o botão e o nome. Ele botou uma foto no botão, ou um ícone. Acho que já deu para entender, né? Aqui no caso acho que é um card mesmo, mas já deu para entender. Então temos, começa a pegar as coisas únicas e começar a juntar para a gente poder ter algo. Ficou meio até estranho, mas é basicamente isso. Partindo de molécula para molécula, a gente começa a criar um organismo. Como se aqui parece que até que é uma lista, né? Até podia ser também, mas enfim. Mas o organismo, no caso, ele faz junções de várias. Pensa como se fosse um formulário, entendeu? Aí aqui a gente monta um organismo de formulário, de login e tal. A gente cria templates para isso. Tá vendo que começa a usar aqui dentro do template, ele já começa a chamar o átomo. Ó, chama um átomo aqui, chama um átomo. Aqui ele já está usando o organismo todo. Ou de repente ele está usando uma molécula. Então a liberdade do template é grande.
E aqui, você das páginas, você começa a usar os seus templates. Eu tenho uma outra imagem aqui que facilita um pouco mais, que é aqui, ó. Até o Instagram, na verdade, né? Atoms, ó, o ícone de voltar, botão já não é um átomo, tá? Botão é uma molécula porque o botão tem um label de texto, tal. Um input, uma foto, uma imagem. Daqui a gente faz a junção, entendeu? Aqui a gente já criou o organismo, que ficou um pouco complicado porque ele botou a tela toda. Mas aqui a molécula ele botou aqui a imagenzinha, tá vendo? E aqui pode ser um label. Aqui tipo uma imagem, dois ícones e mais um ícone aqui. Você começa a juntar, tipo assim, ó, de átomos, dois átomos vira uma molécula. Uma molécula começa a virar um organismo. O organismo já começa a virar um template. É como se fosse isso, mas não é isso. Espero não estar confundindo muito a cabeça de vocês, mas talvez o código agora ele dê uma clareada. Vamos lá. Eu venho trabalhando nesse código, tá? Esse é o exemplinho aqui. Tenho essa página e tenho essa também. Já vamos voltar no aplicativo. Deixa eu tirar o aplicativo da tela. O que eu tenho nesse meu projeto? Eu criei um core para aplicação, do qual eu tenho contratos que quem implementar esse contrato tem que seguir algumas regras. Lá dentro eu tenho a base, que é a mãe de todo mundo. Tem mais dois contratos que estendem da base. Esses dois contratos implementam essa base. Por que a behave? Porque behave são comportamentos. Então geralmente o botão tem comportamento de loading, de erro, de disable. O input pode ter comportamento de empty, vazio. Pode ter um load se quiser, dependendo do teu projeto. E erro. E o display eu estou tratando tudo como fonte. Então as fontes eu jogo por aqui. Esse é para o meu sistema, para o que eu estou criando. Criei uma pasta design, onde lá dentro eu chamo Atom. Eu chamo Atom, desculpa, o telefone tocou e me perdi. Eu tenho uma pasta design e eu tenho mais pastas dentro dessa design. Tenho Atoms, que são os meus átomos, que eu coloco app, aí ali dentro ali tem o átomo de texto, tem o átomo de input, como a gente já falou, e os builders para fazer as construções, onde eu chamo pelos builders, eu não chamo diretamente pelo app, eu sempre chamo por builder. Depois a gente já vai entender isso. Criei mixins. Mixins são classes onde eu posso usar, para não deixar a função solta nas pastas, eu crio o mixin e boto lá as minhas funções. Então criei uma para size, para tamanhos, criei uma para string, vou criar bem mais ainda, mas por enquanto não me vem na mente, então eu tenho só essas duas. Moléculas, segue o mesmo padrão dos átomos, onde eu crio app e builders. Organismo, aqui eu uso composition, né? O composite no caso, que é um design pattern. Nesse projeto eu tive que aplicar alguns designs que são de singleton, deixa eu ver se eu lembro, o builder, e acredito que são só esses. Singleton, estou tentando achar aqui, mas é isso aí mesmo. Singleton, o builder e o composite. O singleton tem uma única instância, então para mim já vai resolver muitas coisas. Eu uso ele lá no build para poder criar. O build é um padrão de projeto criacional que permite que eu possa construir objetos complexos passo a passo. O padrão permite que eu possa produzir diferentes tipos de representações de um mesmo objeto. Isso já é muito bacana. O singleton, como eu já falei, é o padrão de projeto criacional também, que permite garantir que uma classe tenha apenas uma instância. E eu criei outro que era o Composite. Composite já é mais de estrutura. Composite é um padrão de projeto estrutural que permite que você componha objetos em estruturas de árvores. Então, trabalha com essa estrutura como se ela fosse objetos individuais. Entendeu? Pensa no login lá, eu tenho lá em cima label, depois eu tenho um input, eu tenho outro input, eu tenho um botão, é como se fosse uma árvore, mas ao mesmo tempo eles são individuais, entende? Porque eles são átomos. Beleza, tem os templates e os pages. Vamos ver o que eu tenho mais de imagem aqui. Aqui eu tenho o core da aplicação.
que, como eu falei, né, eu tenho a minha base. A base é um base component, que recebe um generic do tipo W. Geralmente eles colocam T, mas eu coloquei W porque quando eu olhar W eu já sei que é o widget. Já meio que fecha ali. Ele tem um método chamado listing, que recebe um build. Recebe um build não, desculpa. Ele tem um list do tipo tipificado para B, para build. E ele retorna um método build, né? Ele é um método build. Tem uma abstract, tem outro contrato chamado behavior, que são os meus comportamentos, que estende da classe component. E tem o display component, que é para os meus textos, que também é praticamente a cópia, só que é para os textos e também estende de base component. Aqui tem um negócio do build, mas enfim. O fluxo é mais ou menos isso aqui, para entender os genéricos, né? Então eu tenho a classe build e button, ele só vai passando para cima, passa para classe mãe, que tem os comportamentos que eu defino lá dentro. Aqui ele passa o widget para cima, que tem lá da base pai de todos, que é a nossa super classe. Basicamente é isso assim funciona no genérico. E as pastas a gente já passou, né? Beleza, então vamos pro código. Espero não estar confundindo muito a cabeça de vocês. Deixa eu fechar. Então aqui, eu tenho um código simples, um Flutter simples lá, criei Flutter lá e aquele aplicativo lá de numerozinhos. Como a gente já viu até agora, eu tenho o core da aplicação, cada um está na sua pastinha. O base component é esse, ele tem apenas um único método que quem implementar esse contrato é obrigado a implementá-lo. Os meus behaviors, que é para comportamento, já eles têm os seus, digamos assim, estados, né? Quem estender essa classe, você vai ter que implementar esses estados. Se não quiser usar, é só não implementar. Ele retorna um B, que é um build, ou seja, eu estou amarrando, né? Regular vai retornar, por exemplo, do tipo genérico build, então aqui é um build, que vai passar para cá. Aqui não tem, mas eu acho que no... E nem no display, só ali não. Nem no display também não. E aqui é a mesma coisa no display. A gente tem o H1, o H2, vai passar para cima como a gente viu lá na imagem. Então, isso aqui é o core da minha aplicação. Implementar e estender ela, basicamente isso. Meu design, pronto. Agora, de fato, vamos realmente entrar. Eu tenho meus átomos, como estavam lá. Tenho meus apps. Aqui, na real, era para chamar de app icon, mas enfim. Então, não... Enfim, essa pastinha app talvez não seja uma boa nomenclatura para ela até agora. Aqui é basicamente uma classe que tem um método estático chamado build. Nada demais. O legal disso, já começando aqui, é que eu sei quais os widgets a minha aplicação vai ter. Todos os widgets que eu for usar, basicamente eles vão estar aqui. Então isso é muito legal. Já começa por aí. Então aqui eu tenho um de texto, tenho um input, tenho uma imagem e tenho um ícone. Todos eles basicamente é isso. No input aqui, faltou eu passar a função para validação. Tem que tomar esse cuidado também. Eu não passei, porque, como eu falei, ele está em implementação. Estou em fase de testes e tal. A imagem passa o caminho, o ícone eu passo o ícone e assim vai. Você vai criando e vai externalizando o que você deseja. Após criar os meus átomos, eu tenho meus builders. Ou seja, para cada átomo eu posso criar um builder se assim eu julgar necessário. Aqui eu tenho um builder, né, que é o nosso padrão. Ele é um singleton, também é um builder, a gente já viu no design pattern. Como eu falei, um singleton tal, ele retorna a própria instância, ele estende da base behavior components, passando ele mesmo, o builder. Eu queria muito poder fazer isso, mas não tem como. Passando o build, passando essa própria classe e amarrando no widget. Eu poderia tirar esse widget se eu quisesse, realmente eu poderia. Eu poderia até tirar talvez o build se eu quisesse, mas por que eu não tiro? Porque eu quero deixar bem amarrado mesmo a isso. Quem fizer isso fica amarrado. E quando eu fizer isso e der um enter, tipo criar a classe dá um enter, quando ele for trazer os overrides, ele já vai trazer os overrides tipados, que foi que eu tipei. Basicamente isso. Quando eu der aqui, ele vai trazer tipado, porque eu tipei. Então essa behavior vai trazer os métodos da sua classe, que são esses que eu tenho que implementar. O nload está vendo que aqui é B. Então, como eu tipo B, aqui vai ser B. Então, como eu tipo build, aqui vai ser build. Então, todos serão assim. Beleza, todos os que eu tenho implementado, pode ver que são todos a mesma coisa, porque eu não implementei um style para nenhum deles, mas aqui eu implementaria o style. Eu simplesmente venho e adiciono eles na minha lista de widgets.
E depois eu só retorno a lista. Basicamente isso. E eu tenho que sempre dar esse return this para poder retornar quem? O meu builder. Eu tenho que dar esse this, se eu não der esse this eu não consegui. O mesmo segue para texto, só que o texto implementa display. Também é um singleton, usando o builder. Aqui tem os meus textos. Aqui já o H1 está sem estilo, o H2 eu estilizei um pouquinho. Mas a ideia era ir bem mais além do que isso, né? Esse aqui está bem superficial. Beleza, falamos sobre os átomos. Então, revisão, átomo é um widget. E eu uso o build para poder fazer as construções deles, na hora que eu for chamar. Mixing são mixins, são como se fossem classes, e elas só retornam as funções. Então, para eu não criar só a função solta aqui dentro, eu dou um appSize.space 10, space 10h, e assim eu vou criando todas as dimensões, tudo que eu precisar de numeração eu vou botar para cá. Tem as minhas strings, aqui vai ficar todas as strings do app. Daqui a pouco a gente vai até entender o porquê que eu tenho um map de labels, que está até errado. Tá labels, mas é labels. Mas todas as strings, a ideia é deixar aqui. E a ideia ainda é tentar botar, talvez dividir por tela. Template login, tem todas as strings. Template cadastro, tem todas essas strings. E aqui for comum criar uma superclasse para estender. Porque depois para manutenção eu sei exatamente aonde eu devo mudar. Beleza, nada demais nos nossos mixings. Aí vamos para moléculas. Aí já está começando a complicar um pouquinho só, mas nada demais também. Nas moléculas eu tenho a molécula de botão. O botão em si não é um átomo, porque o que acontece? Nesse caso eu estou botando o outlet button icon. Então eu tenho o widget icon, eu tenho o widget de texto. Então aí já deixou de ser um átomo. Porque se eu não tivesse esses dois, ele até seria um átomo. Mas como eu tenho, ele não é. Passo a função de callback, né, do clique para frente para ele poder fazer e tal. Aí eu sigo a mesma lógica lá do Atom, que eu tenho meus builds. Eu tenho mais um input aqui que, Paulo, mas input não é Atom? Sim, ele é um Atom. Inclusive ele está aqui, ó. Atom, tem aqui o input. Ó, ele é um Atom. Atom. Mas por que tu botou como molécula? Mas presta bem atenção. Ele não está sozinho. Ele está com espaço. Então se eu juntar espaço com átomo, já vira uma molécula? Vira. Você botou dois juntos, já virou molécula. Então, como é que eu faço? Eu chamo meu átomo, chamo meu build, passo para cá e passo. E para chamar essa classe, eu chamo space, input, space, ponto, build e passo os dados. Então eu chamo essa molécula. Eu posso usar uma molécula sozinha na página? Pode usar. Você pode fazer o que você quiser, na verdade. Então, beleza. Aqui nas moléculas a gente tem dois ou mais átomos. Os builders para renderizar, né? A gente já vai mostrar. Aqui no caso, eu estou na molécula. Tem a molécula, tem o build de botão. Estendo os comportamentos lá. Também é um singleton. Tem o método build para poder fazer a concatenação de vários mais. Eu poderia chamar when disable, ponto, when erro, ponto, se fizesse sentido, né, obviamente. Aqui já apliquei um pouquinho mais de estilo, obviamente eu só copiei e colei erros demais, mas aqui iria todos os estilos, né? Quando ele está desabilitado, ele tem esse estilo, quando ele está em erro, ele tem esse estilo, e o mesmo para os átomos, que eu não fiz, né? No input, quando o input está desabilitado, tem esse estilo, quando o texto está H1, vai esse estilo. Então essa é a ideia que os builders vão entrar em ação. Poderia ser styles, aí você escolhe a nomenclatura. Eu botei build porque eu estou usando o pattern build, depois a gente vai entender. Então beleza, aqui na molécula tem um botão e os botões da molécula, né? Aqui eu não implementei o empty, ó. Não tem um botão em empty, vazio. Partindo daí a gente vai para o organismo, deixa eu fechar. O organismo, a gente tem aí que a gente vai usar o composite, né? Que, como eu falei, o composite é um projeto estrutural, ele permite que a gente componha os objetos. Então a gente vai criar árvores, vamos criar uma árvore de login, uma árvore de registro, então eu botei forms. Tentei ser o mais genérico possível. Eu poderia até omitir, tirar essa compositions e deixar só a form aqui para cima. Ainda estou vendo, vou eliminar algumas partes que for desnecessário, mas enfim. Então tem aqui o login composition. Aí começa a brincadeira. Então, deixa eu fechar.
Deixa eu fechar. Pronto, eu tenho aqui a minha classe, basicamente quase tudo igual. Só que dessa vez eu implementei direto do Py, da superclasse, então só passei só o widget. Poderia eu implementar? Não, porque eu tenho que seguir esse contrato. Eu tenho que ter esse contrato para poder fazer os meus builds. Eu tenho aqui as strings, desculpa, as strings que essa classe form composition vai usar, que são os meus labels, né? A label do e-mail, a label do password, a label do conferir e-mail, porque eu vou usar no registro, as labels do botão. Então tem minha classe privada para ninguém instanciar e além disso ela é um singleton também. E tem minhas listas de, eu chamei de states, mas seria builds, sei lá, como você quiser chamar. E aqui eu retorno lá. Aí eu criei, aqui são os meus settings, né? Estou pegando lá, estou pegando da AppString lá da Mixin. Lembra que eu te falei que eu tenho uma Mixin e todas as minhas strings estão lá? Então, basicamente isso. Eu coloco para cá. Aí eu quero criar agora um build de login. Então, beleza. Então vamos criar um organismo de login. Fala assim, fala melhor. Aqui eu chamo minhas set strings, eu chamo para poder popular as minhas strings. E aqui eu começo a adicionar dentro da minha lista os botões que eu quero. Lembra que isso aqui é uma molécula? Então eu estou adicionando uma molécula que contém um átomo. E daqui vem os meus labels. Ó. Aquele label que estava aqui dentro, tá vendo? Hint help, é basicamente isso aqui, ó, hint text, hint help, ou seja, são minha chave e valor. Então a chave, ele vai saber que é esse aqui, né, chave, e o valor dessa chave, para eu poder entender. Então aqui basicamente eu tenho um login com dois inputs, né, ó, um input, dois inputs. E aqui ainda faltaria passar a função, tá vendo que aqui eu tenho press, aqui eu não passei, só passei para o botão, teria que ter mais duas funções, talvez, para cá, para poder tratar essa validação. Eu tenho, como eu falei, dois inputs e o botão. Né? Aqui eu passei a função para o botão. E já na mesma onda eu criei o do registro, né, do cadastro. O cadastro segue a mesma linha, porém ele só tem um campo a mais, que é a confirmação de senha. Então, show de bola. Vamos lá, como é que fica o template? Antes de cair na página. Então eu tenho aqui o template de formulário, de template. Basicamente, é uma classe, um método estático build. Aqui as configurações desse template, se eu quiser mudar uma imagem, sei lá, um card para lá, um card para cá, aí eu passo aqui as configurações e aqui eu passo listas. Passo o logo, né, e listas de widget. Por que lista? Porque eu botei uma coluna e eu quero passar o build. E o build ele é uma lista, então por isso eu criei como lista. Não conseguiria criar como widget, eu teria que modificar lá. E para eu passar é só dando spread operate e concatenando uma com as outras. Então eu passo o título e eu passo somente um container. Então isso é um template. Para eu usar esse template, eu vou nas minhas páginas, né, pages, e eu tenho de login. Então, ela estende aqui o strings, não precisaria disso, mas eu gosto de deixar porque eu gosto de bater o olho e saber, opa, aqui tem string. Então eu acho bacana. Não é estático, tá? Porque isso aqui já é uma page mesmo que você vai chamar. Aqui eu tenho o Skyfold, o container, o título, app bar. Isso aqui ficaria num main. Eu acho que aqui a page eu deveria ter uma page main para poder ter isso aqui só uma vez e ficar reutilizando. Mas enfim. Aqui está meu template, deform.build. Passo o que esse template está me pedindo. Contexto, passo o logo. Aqui eu estou usando o Atom direto, ó. E aqui eu passo o título head, que eu uso build, assim que a gente usa, build, pego a instância, pego o H1 e pego o botão, no caso, né? E eu sou obrigado a botar o build para poder gerar. Por que aqui está botão? Não é botão, na verdade eles confundem, isso aqui é uma string, ó. Button login, tá vendo essa minha retorno? Então esse H1 ele quer uma string. Ó, string data. Então, mais uma vez aqui o nome não foi tão bacana. Até eu olhei agora achei que era um botão. Eu teve uma confusãozinha agora. Mas não é. Então, de novo, eu tenho meu builder, né, builder text, ponto instance, que é um singleton, ponto H1. H1 é o que vai vir de lá estilizado, já trabalhadinho. E aqui é o texto que eu colocaria dentro. E o build, que eu sempre tenho que dar build.
Eu poderia, depois eu vou até mostrar, vou tentar concatenar outro texto aqui para ver como é que funciona. Aqui o container, que é o nosso form composite, que vai chamar um singleton, até aqui é o singleton, e aqui é o build de login. Se eu quisesse de cadastro, no caso, build registro. E aqui eu só vou ter um push navigation para a gente dar uma navegada. Mas basicamente isso me dá isso. Me dá isso o que, jovem? Isso aqui, ó. Entendeu? Aqui eu tenho o gato, né? Aqui eu tenho o build que é esse aqui, esse cara, que é o título head. E aqui eu tenho esse container todo. E como é que ficaria o login? Basicamente a mesma coisa, estou usando o mesmo template, só que aqui eu passei o register. E o resto é a mesma coisa. Ó, ficaria assim, e eu mudei a imagem. Aqui é dog. E eu mudei isso aqui, ó. Eu passei aqui, ó. Eu não mudei o template. O template é o mesmo. Eu só mudei algumas coisas que o template me possibilitou. Então, é show de bola, cara. É muito legal, muito legal. A princípio parece ser confuso, mas quando tu começa a fazer... E como é que fica o meu main? Meu main só tem isso. Login page, mais nada. Aí depois tem as rotas e tal, porque eu não coloquei rota, nada disso. Vamos tentar fazer aquilo que eu falei. Ao vivo é sempre complicado, né? Sempre dá erro, mas enfim, se der erro, vai com erro mesmo. Então aqui eu tenho H1, eu tô aonde? Eu tô no registro. Não, eu vou fazer no login. Ó, vou tirar o build. Vou tentar executar sem o build. Depois já fiz cagada, né? Obviamente ela nem vai deixar. Tem que ter o build porque ele foi assinado. Mas o que eu queria fazer é, eu queria botar mais um texto, cara, concatenar texto. Deixa eu vai para baixo. Aqui um pontinho. Acho que eu tô entendendo errado. Agora vou botar um outro texto. Na verdade, você tem a sua instância e daqui a instância você começa a concatenar, né? Eu estou querendo fazer cagar. Obviamente que eu não faria isso, mas estou fazendo para o teste, né? Estou botando um texto aqui, texto de teste. Olha lá. Entendeu? Então tu começa a encadear, digamos assim, as coisas uma embaixo da outra. E pum, aí você consegue destruir também, né? Obviamente você tem que implementar. Mas viu que bacana, cara? A facilidade que tem de se trabalhar com isso. Bom, eu espero realmente de coração que eu tenha conseguido esclarecer algumas coisas. Caso tenha ficado alguma dúvida, se quiser mandar e-mail, sinal de fumaça. Eu continuo dizendo que eu estou aprendendo, tenho estudado bastante, ainda não tenho uma sólida experiência na área, mas estamos juntos. Nada melhor do que tentar ensinar para aprender. Um abraço e até mais.